Meus irmãos, hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma visão que Deus deu para uma irmã da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ela que pertence à Igreja Deus e Amor e ela teve essa visão, é algo assim impressionante. Você que vai assistir, você vai ver onde Deus mostrou para esta irmã muitas coisas, e uma dessas coisas é que Deus mostrava a sede mundial como um shopping. E ali tinha muitas coisas para vender. Então eu vou deixar ela mesma explicar para vocês tudo o que Deus mostrou para ela. Foi algo assim extraordinário, muito grande que Deus mostrou para essa irmã. Ela que já pertence à Igreja Deus e Amor, tem muitos anos que ela pertence à Igreja Deus e Amor, e Deus mostrou para ela. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo que a igreja cada dia tem se afastado do caminho, do caminho mesmo. Tem muitas pessoas que nada, esse povo fica falando, fofoca e tudo. Irmãos, Deus tem falado. Talvez você não tenha nada, não vê nada de visões, porque você não busca de Deus. Mas aquele que busca de Deus, Deus mostra, irmãos. E Deus tinha mostrado, Deus tinha alertado que Deus está triste. Então, essa irmã, ela disse que não queria mais ficar trazendo algo aqui da igreja. Não, ela disse que não queria mais. Mas ela disse que foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para relatar isso, para que todos saibam o que Deus mostrou para ela nesta visão. Então, é algo impactante o que Deus mostrou para essa irmã sobre a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Mas eu vou contar para os irmãos me perdoem, os irmãos não me criticam, tá, irmãos? Porque eu sou falha. Mas eu preciso contar para os irmãos um sonho que eu tive de ontem para hoje. Antes que alguém fale que eu estou triste, pensa que eu estou triste. Não, irmãos, estou cansada, não estou triste não. Estou cansada, bastante cansada. Eu fiz muita coisa hoje, estou cansada. Mas eu estava fazendo as minhas coisas hoje pensando se eu gravaria esse vídeo ou não. E agora eu resolvi gravar esse vídeo e contar para vocês o sonho que eu tive. Irmãos, no sonho foi assim. Eu fui convidada por um obreiro para ir até a igreja. E eu acompanhei ele, e ele falou para mim que era para mim limpar a igreja. Eu peguei vassoura, rodo, pano, produto de limpeza e fui com ele. Mas eu não sei por onde eu passei, nem como eu cheguei lá. E nem ele também, só sei que eu fui e cheguei lá. Mas só que quando eu cheguei em frente à igreja, na frente da igreja, não era igreja, era um shopping center. E onde se vendia muitas roupas de grife, roupas caras, bolsa, sapato, relógio, joias. E quem era a dona? Era a dona Irene Miranda. Era proprietária desse shopping center. E eu falei para ele assim, mas isso aqui não é igreja, é uma loja de roupa, é uma loja de relógio. Ele olhou para mim e deu uma risadinha de canto de boca. Mas esse obreiro, ele era muito valente e consciente do que ele estava falando. Ele era valente naquilo que ele queria, decidido. E eu sempre atrás dele. Eu já falei para os irmãos que eu não confio em ninguém, mas eu estava confiando nesse obreiro, no sonho. Irmãos, e passando por essa loja, eu fiquei até meio receiosa de passar dentro da loja carregando produto de limpeza, mas eu passei. E estava cheio de gente. E ele entrou e eu fui atrás dele no lugar que era para me limpar, que ele disse que era a igreja. Era um templo, né? Era um templo de igreja. Irmãos, e quando chegam lá, estava tão sujo, mas tão sujo. As paredes estavam tudo detonadas, o chão todo quebrado, só tinha um banheiro e tinha uma bacia de banheiro só. E a bacia de banheiro não tinha nem tampa. E estava tudo imundo. E eu falei para ele assim, mas isso aqui não é para limpar, não é para limpar com produto de limpeza. Isso aqui tem que fazer uma reforma, não é serviço de faxineiro, isso aqui é trabalho de pedreiro.
nem passar massa corrida nessas paredes, tem que trocar esse chão, isso aqui tá muito ruim. E ele falou assim, só limpa, só deixa limpinho. Porque eu vou ali buscar pessoas para poder orar nesse lugar. E ele voltou para a loja do shopping. Só que quando eu já estava terminando, eu terminei de limpar, eu ouvi barulho lá em cima. E o lá em cima, que eu estou dizendo para os irmãos, é assim, quando eu ia lá, a gente tem uma escada que começava no estacionamento, passava pelo salão da oração e dava acesso ao salão lá em cima, aonde o missionário Davi Miranda ficava no altar. E essa escada saía pertinho, ficava pertinho, o final ficava pertinho do púlpito. E a gente saía e distribuía para um lado e outro para as cadeiras para sentar. E eu ouvi um barulho e eu subi lá em cima. E quando eu subi lá em cima, que eu pensei que fosse culto, que fosse pessoas que estavam orando, qualquer coisa assim, eu cheguei lá em cima, tinha músico, muito instrumento, e tinha cadeiras totalmente diferentes da igreja, e não tinha altar, tinha palanque, e estava cheio de bailarina, esperando a festa começar, porque lá era uma danceteria. E eu fiquei assim, não, mas eu não posso ficar aqui. O que eu vim fazer aqui? Mas aí eu fiquei olhando e falei, não, mas ali era o altar onde o missionário pregava. Mas o que é isso? E ali era o lugar que estavam as bailarinas, todas preparadas já, esperando o momento da festa. E começou a chegar pessoas, só que as pessoas não passavam por essa escada por onde eu subi, por onde existia essa escada. Existia, eu não sei se existe mais, né? Porque mudaram tudo, então eu não sei se existe mais. Começou a chegar pessoas, pessoas e pessoas. Pessoas seminu, casal de homem com homem, casal de menina com menina, de mulher com mulher. E começou a chegar pessoas com latinha de cerveja, falando no celular, todo mundo eufórico porque a festa ia começar. Eu voltei correndo. E nisso que eu voltei correndo, eu já tinha terminado de limpar o brianguinho lá embaixo, que eu não entendo muito de metragem não, mas o que eu percebi, irmãos, era tão pequenininho, que eu acho que deve ter uns 50 por 50. O quadradinho lá onde era a igreja. Ficou limpinho, mas o chão estava todo furado, as paredes todas detonadas, só tinha um banheiro, como eu já disse, com uma bacia que não tinha nem tampa. E eu fiquei triste de ver aquilo. Falei, meu Deus, era aqui que eu cultuava a Deus, tão limpinho, e agora está desse jeito. E ele voltou. Quando ele voltou, ele falou para mim assim, olha, eu fui buscar pessoas para cultuar a Deus aqui com você. Mas sabe quantas pessoas ele trouxe? 10 irmãs e 2 irmãos, comigo 13. Eu falei assim, mas tá cheio de gente lá, por que você não convida mais pessoas? Eu falei assim. Ele falou assim, eu convidei todos que estavam ali, mas eu só consegui trazer 10 irmãs e 2 irmãos, com você 13. Aí eu falei assim, mas lá em cima tá cheio de pessoas, e ainda falei para ele assim, e aquele povo que tá lá em cima, que estão esperando o momento de uma festa, tá cheio de moças, se preparando para dançar. Aquele povo são todos desviados. Ele falou assim, são mesmo conhecedores do evangelho. Mas eu já conversei com eles e ninguém quer descer. O povo não queria descer. Por que descer? Porque eles estavam no andar de cima. E esse andar, né, e dessa igrejinha, desse templozinho, né, todo estropiado, era embaixo. E ele falou, eles não querem descer. Aí eu falei assim, mas lá na loja tá cheio de gente. Ele falou assim, mas eu só consegui trazer esses, porque eu convidei todos, mas ninguém quis vir. Só esses eu consegui trazer, porque mais ninguém quis vir. E aí eu falei assim, mas até quando nós vamos ficar aqui? Porque eu estava cansada, eu tinha trabalhado. Até quando nós vamos ficar aqui? Aí ele falou assim, eu vou ali e você fica aí com eles, orando a Deus.
irmãos, é forte. Você fica aí com eles. Ele ainda falou assim, irmã Matuzinha, você fica aí com eles, orando a Deus. E eu vou ali e depois eu volto. E nisso, quando ele falou depois eu volto, essa voz me repetiu depois eu volto várias vezes. Sabe aquela voz que alguém fala, por exemplo, depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto. Foi bem assim. Repetiu várias vezes depois eu volto. E ele virou as costas, puxou a portinha, porque era uma portinha toda velha. Ele puxou a portinha, ele não trancou, ele só puxou a portinha e falou assim, para buscar vocês. Ele olhou para nós e falou, para buscar vocês. E quando ele falou isso, aquelas irmãs já caíram de joelho. E para que os irmãos entendam, essas 10 irmãs e esses 2 irmãos que ele levou para a igreja nunca tinham sido crente. Não eram pessoas desviadas, conhecedores do Evangelho. Passaram a conhecer Jesus naquele momento. Está entendendo, irmãos? E elas já caíram de joelho. Irmãos, e por incrível que pareça, elas já estavam como se fosse crente há muito tempo, mas não era. Elas tinham aceitado Jesus, elas tinham se convertido naquele momento. E elas já caíram de joelho, chorando e orando a Deus. E os irmãos também começaram já a sentir a presença de Deus, e eu fiquei olhando, eles sentindo a presença de Deus. Aí, da pouco, eu me embriaguei também no poder do Espírito, e eu acordei. Eu quero dizer para os irmãos que eu não podia deixar de contar isso para vocês. Embora tem pessoas que falam, mas a irmã falou que não ia falar mais. Irmãos, mas eu não estou aqui fazendo crítica e nem contando coisa, como eu fazia quando eu fiz em outros vídeos por aí, porque eu pretendo não fazer mais isso. Mas eu não poderia deixar de contar para vocês esse sonho. Agora eu quero dizer para os irmãos que eu não preciso nem interpretar, mas eu vou dizer alguma coisa. Esse obreiro, para mim, é o próprio Jesus. É verdade. É o próprio Jesus, que veio fazer o papel de muitos obreiros que já não faz nada mais para Deus. É verdade. Deus já não está nem confiando mais em alguns obreiros. E o próprio Jesus veio fazer o papel de muitos obreiros que já não faz mais nada. Porque ele falou para mim orando a Deus, ele não falou de Jesus. Ele falou de Deus, ele falou orando a Deus. E ele falou que ele tinha levado essas pessoas tinham convertido a Deus. As pessoas, ele tinha chamado, feito o convite lá na loja, conversado com elas, e elas tinham entendido, recebido a palavra de Deus. E eram pessoas que nunca tinham sido crentes. E através do convite dele, da palavra dele, as pessoas se converteram. E entraram ali nesse lugar. E os que estavam lá em cima, todos eram crentes, que ainda acha que é salvo. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. As minhas lágrimas, elas vêm até aqui, mas elas voltam. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu lembrei de eu subir aquelas escadas e chegar lá em cima e me deparar com o tipo de pessoas que eu vi, esperando o momento para a festa, e as bailarinas todas preparadas. Na verdade, eu entendo que as bailarinas estão no altar. Lá não era altar, mas tem bailarina no altar. Mas, para terminar, meus irmãos, eu quero dizer que por muito que nós pensamos, meu Deus, vai desmoronar tudo, e para onde eu vou? O que eu vou fazer quando desmoronar tudo? Porque com certeza vai desmoronar tudo. Mas Jesus ainda vai deixar um cantinho, mesmo com o chão furado, mesmo com as paredes ali velhas, mesmo só com um banheiro, ainda sem tampa. Jesus ainda tem lugar para nós dobrarmos o nosso joelho no templo, chamar de templo ainda, né? Sair do luxo,
né? Muitos. Sair do luxo e glorificar a Deus. Eu não vou dizer no lixo, né? Porque o lixo é sujo e lá não estava sujo, lá estava limpo. A partir do momento que ele me mandou limpar, eu não sei como que eu limpei. Foi com a misericórdia de Deus, com a força de Deus. Porque estava muito sujo. E eu não lembro como que foi que eu limpei. Mas eu só sei que eu limpei. Mas Deus ainda tem preparado um cantinho para nós buscar Ele. Que nós podemos chamar de igreja. Um minúsculo, quadradinho. Né? Não luxuoso. Mas Deus ainda tem preparado um cantinho para mim e para você. Buscar a Deus. E Ele disse, fica aí com eles. Orando a Deus. E daqui a pouco eu volto. Eu volto. Várias vezes ele repetiu, eu volto. E depois ele disse, para buscar vocês. Amém, meus queridos? E aí, meus irmãos, gostaram do vídeo? Deixa o like, faça um comentário, se inscreva, apertando o sininho, para que todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui, você seja o primeiro a ser notificado. Também temos lives aqui todos os dias de oração, palavra de Deus, revelação do Espírito Santo. Deus se manifesta entre nós. Muitas pessoas têm recebido grandes milagres através das lives deste canal. Venha você também participar. Deus tem uma bênção para você. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.